Olá pessoal, vamos à nossa 11ª aula. Hoje nós vamos tratar sobre formatação condicional, tá? Assunto bem interessante e vai facilitar o dia a dia aí, uma série de atividades. A formatação condicional, pessoal, como o próprio nome diz, ela formata alguma coisa dependendo de determinada condição, tá? Então, por exemplo, o que é formatar? Eu venho aqui, escrevo um texto, sei lá, testes, tá? Eu vou formatar esse texto, então eu vou aumentar a fonte, eu vou mexer na cor da fonte, vou mexer no fundo, vou mexer na largura, vou colocar uma borda ao redor, vou colocar como negrito, sublinhado, vou mudar a fonte, tá vendo? Isso é formatar, eu estou dando um formato para esta célula do jeito que eu quero, entendeu? Então formatar é colocar num formato que você determina antes. Quero negrito, quero itálico, quero vermelho, amarelo, preto, fundo tal cor, borda, sem borda, quero que pisque e por aí vai, tá? Então, tendo esse conceito em vista, em mente, sabendo já o que é formatar, agora vamos juntar o conceito todo, que é uma formatação, ou seja, aquela formatação vai acontecer desde que determinada condição aconteça, tá? Então, no nosso boletim escolar, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tirar a média desses alunos, e baseado na média, nós vamos pintar essas células de determinadas cores, tá? E a gente vai ver isso na prática, tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos construir a função média, que nós já aprendemos ela. Então vamos lá, eu vou pegar a média dessas notas aqui, vou pegar essa fórmula e vou copiar para baixo. Pronto. Eu já tenho a média dos meus alunos, de acordo com as notas que estão lançadas no boletim, tá? Vamos criar uma regrinha assim, ó. As notas que estão entre 0 e 4 estão reprovados. Os que estão entre 0 e 5 é reprovado, entre 5 e 7 é recuperação, de 7 a 10 passou de ano e 10 vai ser com louvor, tá? Então vamos deixar essa regrinha aqui para que a gente possa usar ela no nosso boletim. Ok? Então eu tenho 4 regras aqui para saber se o aluno passou, não passou, está em recuperação ou passou com louvor, ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a função C. Eu vou fazer ela com 4 possibilidades. Lembra que eu passei para vocês o exercício para fazer com 3? Então, se a pessoa tirou uma média entre 0 e 5, eu vou escrever reprovado. Entre 5 e 7, eu vou escrever recuperação. Entre 7 e 10, aprovado. E se for igual a 10, eu vou colocar parabéns, tá? Então vamos lá. Igual a C. Eu vou escrever a função direto, pessoal, porque eu já tenho prática nisso, tá? Mas vocês, por favor, pratiquem para que vocês possam fazer isso também com uma tranquilidade, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Se o valor que está aqui for menor do que 5, então escreva reprovado. Deixa eu achar minhas aspas aqui. Aí. Eu vou colocar só, eu vou escrever reprovado, tá? Se não, se a nota que está aqui for menor do que 7, então escreva recuperação. Eu estou com um teclado que não tem as acentuações corretas, então eu estou com mais dificuldade para achar as coisas aqui ainda. Entretanto, se a nota de H5 for menor do que 10, então escreva aprovado. Se não, parabéns. Vou colocar umas exclamações aqui. Aí eu vou encerrar esse C, o segundo, o terceiro C, acabou minha nota. Então tá aqui, ó. Vou copiar para baixo, pessoal. E vamos analisar aqui cada uma das notas, tá? Deixa eu colocar todas elas do mesmo tamanho. Aí. Legal. Então, esse meu primeiro aluno aqui, vamos ver um caso a caso, tá? Vamos lá. A nota dele foi 8,5. A 8,5 está aqui, ó, que é o aprovado, né? Então, aprovado, recuperação, reprovado e parabéns. Entre e. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui para vocês verem. Pronto. Então, ó, a nota entre 7 e 10, o status é aprovado, tá?
A dele foi essa aqui. Então aqui vai ser aprovado também. Está aprovado. Ó, quando for 10, eu escrevo direto parabéns. Tá vendo? Entre 6 até 7 é recuperação. 6.8, recuperação. Aqui reprovou, porque é menor que 5. Ó. Entre 0 e 5 é reprovado. Então eu tenho 2 alunos reprovados. Tem 1, 2, a maior parte passou de ano e um deles passou com parabéns. Né? Legal. Vamos mudar umas notas aqui para ver se funciona. Vou colocar 0 aqui, tá? Ó, a média dele caiu para 6.6 e foi para recuperação. Se ele tirasse 0 aqui também, ele já tinha reprovado. Tá vendo? Ele já teria reprovado. Vamos voltar lá para o que estava. Ok. Agora, o que eu quero, gente? Eu quero que todos os meus alunos que passaram de ano fiquem com a nota azulzinha. Apareça em azul aqui. Dá para fazer isso? Tá. Eu vou precisar fazer o quê? Formatar, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou pintar ele de azul. Olha que legal. Pronto. Eu não enxergo cor, mas é para estar azul isso aqui, tá? Ó, esse outro aqui eu vou pintar de azul também. Pinta de outro azul pelo jeito, né? Ó. Tá vendo? Qual que é o problema aqui, pessoal? Que se a nota desse aluno muda, ele está em recuperação, mas continua azul aqui. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero que quando a nota dele mudar, a cor mude também. Então, se ele for para o amarelo, para o vermelho, eu quero que vá mudando de acordo com a nota. Entendeu? E não ter que vir aqui e formatar isso toda hora. Como é que faz isso? Vamos lá. A gente vai usar uma ferramenta do Excel chamada formatação condicional. Tá? Então, a nossa ideia é formatar estas células dependendo de uma determinada condição. Qual que é a condição? São essas aqui. Ó. Tá? Como é que faz isso, pessoal? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar as células que você quer formatar para que o Excel saiba onde que ele tem que trabalhar. Né? Se eu não falar nada, por exemplo, ele pode pensar que eu estou querendo formatar minha planilha inteira. Então eu vou selecionar as células que eu quero que ele formate, que no caso são as médias. Eu vou vir aqui na menu Página Inicial, na opção Formatação Condicional. Tá? Quando você clicar aqui, ele vai abrir uma série de opções para você. Tá? Essas opções têm coisas pré-definidas que eu já vou mostrar para vocês. Mas a primeira que a gente vai fazer é clicar em Nova Regra. Nós vamos criar uma regra que vai determinar como que será feita uma formatação, dependendo de determinada condição. Aqui nós temos uma série de opções, pessoal. Está aqui, ó. Formatar as células com base nos seus valores. Formatar a célula que contém um determinado valor. Apenas os primeiros e últimos valores e por aí vai. Tá vendo? Nós vamos usar a segunda opção, ó, formatar apenas células que contêm. Ok, então nós vamos formatar as células que contêm determinada coisa. Clica ali. Ó, o valor da célula ele deve estar entre 0 e menor do que 5. Tá? Entre 0 e 5. Tá? Nesse caso, eu vou formatar para que a minha fonte fique em vermelho. Ok? Ou melhor, eu vou colocar o preenchimento em vermelho e a fonte em amarelo. Ok? Pronto, então, ó, formatar apenas as células que contenham o valor da célula entre 0 e menor que 5. Vou dar ok. Pronto. Ele formatou todo mundo, gente. Por que que ele fez isso? Porque a minha regra foi criada errado. Ó, não existe o menor do que 5, tá? Então deixa eu colocar entre 0 e 5 e eu vou dar um ok. Vou aplicar e ok de novo. Vocês vão ver que somente um aluno ficou com a nota entre 0 e 5. Ah, professor, o que vai acontecer se a média do aluno for 5? Vamos ver, ó. Ele vai colocar o aluno como recuperação, tá? E não como reprovado. Mas na pintura ele vai colocar como reprovado. E eu já vou mostrar para vocês como é que corrige isso, tá? Então, a nossa segunda regra, pessoal, é entre 5 e 7, né? Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono todas elas, vou lá, nova regra, e vou colocar aqui, ó, formatar a célula que está entre, o valor da célula entre 5 e 7, tá? Nesse caso, eu vou pintar o fundo de amarelo, para chamar a atenção, e a frente vai ficar em preto mesmo. Vou dar um ok, mais um ok, pronto, criei minha segunda regra, tá? Então a primeira regra falava que quando é reprovado, ou seja, entre 0 e 5, eu tinha que pintar o fundo de vermelho e a frente de amarelo. A segunda regra diz que quando está na recuperação, eu pinto o fundo de amarelo e a frente de preto.
né? Agora vamos para a terceira regra, que são os aprovados, tá? Então eu vou selecionar as células, essas que eu quero formatar. Eu vou de novo lá em nova regra. Vou selecionar as células que contenham um valor entre 7 e 10. E eu vou dizer o seguinte para ele, ó, que essas células vão ficar com o fundo azul, tá? E a frente amarela. Frente verdinho. Pronto, ok. Ok. Tá aqui. Pronto, pessoal. E, por último, eu vou colocar os alunos que tiraram nota 10, né? Esses alunos, eu vou selecionar tudo para formatar, vou lá na nova regra. As células que o valor das células seja igual a 10, tá? O que eu vou fazer com essa célula? Eu vou preencher ela num azul mais escuro, vou deixar a fonte em amarelo e vou colocar uma borda nesse cara aqui, tá? Só que a borda vai ser uma borda tracejada assim, ó. Pronto. Ok. Ok. Tá lá. Então, olha que legal, pessoal. Quando o aluno tiver uma nota entre 0 e 5, ele está reprovado. É o único caso aqui de reprovação, tá? Agora, visualmente, já consigo ver, ó. Quem está em recuperação? O pessoal do amarelo, ó. Esse, tá? Ah, e quem está aprovado? É o pessoal do azulzinho aqui, ó. Esses aqui. E quem tirou 10 foi um aluno só. Legal? Bem, assim fica bem mais visual, né? Porque eu tenho que ficar olhando para as notas. Vamos mudar algumas notas para ver, ó. Eu vou baixar a nota desse aluno aqui e vou colocar ele em recuperação. Ó, você viu que pintou automático? Agora eu vou reprovar ele. Olha ali. Vocês estão vendo que a minha célula está mudando sozinha? Eu vou colocar ele com 10 em tudo agora. Olha lá, ó. Tá vendo? Ou seja, essa coluna que eu selecionei, ela está se formatando condicionalmente. Toda vez que a condição é atendida, ele cumpre aquela condição, tá? Algumas coisas importantes que eu preciso falar para vocês. Vocês lembram que quando eu mandei pintar a primeira vez, eu coloquei entre 0 e 5. Então ele pintou de vermelho essa célula aqui, lembra? Ele pintou de vermelho essa e essa aqui, essas duas. Aí logo depois eu falei para ele pintar de amarelo. Então a segunda regra que veio, pessoal, passou por cima da primeira. Porque quando a pessoa tira 5, que é o limite, ele vai começar a seguir as regras. Ele vai falar assim, tem uma regra para 5? Ele vai falar, tem, entre 0 e 5, vai pintar de vermelho. Então ele pintou de vermelho. Logo em seguida ele vai partir para a próxima regra. A próxima regra é entre 5 e 7, né? A nota era 5? Era, pessoal. Então ele vai pintar de amarelo. Vamos ver isso na prática? Eu vou clicar em formatação condicional e vou na opção gerenciar regras. E ele vai me mostrar, ó, Auro, você criou 4 regras, tá? Essas regras você vai ler elas de baixo para cima, tá? Então, as células que estão entre 0 e 5 vão pintar de vermelho. Aí ele foi lá e pintou de vermelho aqui e aqui. Logo em seguida ele executou essa regra, que ele fala que tudo que está entre 5 e 7 vai pintar de amarelo. Então ele foi lendo aqui e ele achou que essa célula, apesar de estar pintada de vermelho, tinha que obedecer essa regra que está acima daquela, entendeu? Acima dela. Então ele vai pintar de amarelo. Ou seja, ele pintou de vermelho e depois ele pintou de amarelo. Você pode mudar a ordem dessas regras. Quer ver? Ó, eu vou jogar essa regra para baixo e vou aplicar. Olha como aquela célula ficou vermelha. Porque a primeira coisa que ele fez foi pintar de amarelo, tá? E depois ele executou a regra do vermelho. Então ele achou os 5 ali e pintou aqui de vermelho. Entenderam? Você pode mudar com essas setinhas para cima e para baixo aqui, ok? Bem, essa é a nossa formatação condicional, pessoal. Deixa eu dar um ok. Vocês podem mexer nas formatações criando novas, ou vocês podem vir no gerenciar aqui e mudar a regra, tá vendo? Ó? Então eu quero que não seja mais dessa cor, eu quero mudar a cor. Você vai lá na formatação e muda a cor que você quer para o fundo. Pronto. Agora o aluno tirou 10, mudou a cor dele para aquela cor ali que eu não sei qual cor que é. Legal? Pronto. Ah, professor, eu posso fazer nessa coluna? Pode, gente. Você pode formatar esta coluna baseado no valor dessa outra aqui. Entendeu? Ou você pode basear escrito na palavra, você, por exemplo, se for igual a parabéns, você pinta de vermelho. Se for igual a aprovado, você pinta de azul. Se for igual a recuperação, você pinta de amarelo. Por aí vai. Tá? Vamos lá, vou fazer mais uma formatação aqui. A mesma coisa, tá? Nas médias. Vou pegar as notas dos alunos, tá? Todo mundo que tirou acima de 8, eu vou pintar de azulzinho. Então eu vou selecionar o que eu quero pintar primeiro. Vou vir na formatação, vou criar uma regra, tá?
Então eu vou falar assim, ó, as que contenham que o valor é maior do que 8. Ok? Na verdade eu vou colocar maior ou igual, né? É maior ou igual a 8. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pintar o fundo com uma outra cor aqui, ó. Sei lá que cor que é essa. Então todas as notas que forem maiores ou iguais a 8 ele vai pintar, quer ver, ó? Dei um ok, olha ali, ó. Ele pintou para mim, tá? Essa aqui é 6, tá vendo? Eu vou mudar para 9. 6 vou mudar para 9, ele pintou automático. Essa aqui tá 10, ó. Ou 9, né? Eu vou mudar para 6. Deixou de pintar. Tá vendo? É assim que funciona a formatação condicional, pessoal. Vocês têm uma série de formatações que vocês podem aplicar. Por exemplo, ó, eu quero vir aqui e fazer os ícones. Olha lá, ó. Você passando com o mouse em cima, ele já vai mostrando as opções para você, tá? Ó. Vocês já viram isso aqui, né? Aqueles que sobe o valor, baixa o valor e por aí vai. Ó, bateria de celular, gráficos de pizza, sinaleiros e quadros de carga. Você pode fazer por escalas de cor, porcentagem, olha ali, ó. Pode escolher, né? Então, naveguem depois por essas opções, vocês vão ver que tem coisas bem legais aqui para vocês poderem formatar a planilha de vocês. Então eu posso formatar do jeito que eu quiser. Vocês viram que eu posso escolher a cor de fundo, a cor da frente, o tamanho da fonte, a borda, se é negrito, itálico ou sublinhado e ainda o formato do número ou do texto, tá? Basta que vocês venham aqui em formatação condicional e façam isso, tá joia? Então essa foi a nossa aula sobre formatação condicional. Na nossa próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre validação de dados. Não percam!